João capítulo 18. Jesus é preso. Tendo Jesus terminado de orar, partiu com o discípulo e atravessaram o vale de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com seu discípulo. Ora, Judas, que traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com os discípulos. Então Judas, tendo recebido a escolta e alguns guardas dos principais sacerdotes dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Sabendo Jesus todas as coisas que sobrevinham, adiantou-se e perguntou: A quem buscai? Respondeu: A Jesus de Nazaré. Disse Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou a perguntar: A quem buscai? E disseram: A Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: Já vos disse que sou eu. Se a mim que buscai, deixa aí estes. Isso aconteceu para se cumprisse a palavra que tinha dito: Não pede nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. O nome do César era Malco. Jesus, porém, disse a Pedro: Coloca a sua espada na banha. Não beberei o cálice que o Pai me deu? Jesus levado a Anás e Caifás. Então a escolta, comandante e os guardas judeus, prenderam a Jesus e o amarraram, levando o primeiro Anás por ser sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que o homem morresse pelo povo. Pedro nega Jesus. Simão Pedro, o outro discípulo, seguia Jesus. Sendo este discípulo, conhecemos o sumo sacerdote, entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a porteira e levou Pedro para dentro. A porteira perguntou a Pedro: Não és tu um dos discípulos daquele homem? Respondeu ele: Não sou eu. Fazia frio, os servos e os guardas estavam em pé ao redor de uma fogueira que tinha feito para se aquecer. Pedro também estava com eles, aquecendo-se. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca do discípulo e da sua doutrina. Respondeu Jesus: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em oculto. Para que me interrogas? Perguntas que me ouviram, certamente ele sabe o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos quatro que ali estava deu uma bofetada, dizendo assim: E responde ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás mandou ainda amarrado ao sumo sacerdote a Caifás. E Simão Pedro continuava em pé, aqueceu-se. Então perguntaram: Não és tu um dos discípulos? E ele negou, dizendo: Não sou eu. Um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro cortara a orelha, perguntou: Não te viu no jardim com ele? De novo Pedro negou naquele momento, e o galo começou a cantar. Jesus perante Pilatos. Então os judeus levaram a Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era bem cedo, e para não se contaminar, mas poderem comer a Páscoa. Não entrar na residência oficial do governador romano. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação traz contra este homem? Respondeu ele: Se este não fosse mal feito, não entregaremos a ti. Disse Pilatos: Levai vós. Então disse Pilatos: Levai-os vós e julgai-os segundo a vossa lei. Responderam os judeus: Não nós permitimos executar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando que a morte havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar na residência oficial do governo romano. Chamou a Jesus e perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizeis isso de ti mesmo. Os outros disseram isso de mim. Replicou Pilatos: Sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Então respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fossem os meus súditos,
combateria para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Perguntou Pilatos: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei? Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que na verdade ouvir a minha voz. Perguntou Pilatos: que verdade? Tendo isso, voltou a falar com os judeus e disse: não acho nele crime algum. E vosso costume, porém, que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: este não é, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assaltante. Jesus é condenado à morte de cruz. Então Pilatos pegou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinho, puseram em sua cabeça e vestiram-no com manto de púrpura. Aproximou-se dele, dizia: salve, rei dos judeus, e dava bofetadas. De novo Pilatos saiu e disse: vede, eu trago para vós, para que sabes que não acho nele crime algum. Quando Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, Pilatos disse: eis o homem. Vendo os principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: tomai vós e crucificai, e não acho nele crime algum. Respondeu o judeu: nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Tendo Pilatos ouvido esta declaração, mais atemorizando ficou, entrando de novo na residência oficial. Disse a Jesus: de onde vês? Mas Jesus não deu a resposta. Disse Pilatos: não me respondes? Não sabe que tem autoridade para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dada. Aquele, porém, que me perguntou, a ti maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus continuavam a gritar: se soltar a este, não és amigo de César. Qualquer se faz o rei se põe a César. Ouvindo Pilatos as palavras, levou a Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, hebraico, Gabata. Era o dia da preparação da Páscoa, e quase meio-dia, disse Pilatos aos judeus. Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucificam-o. Perguntou Pilatos: ele crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão a César. Finalmente Pilatos entregou a crucificação. Então os soldados levaram a Jesus, ele próprio levando a sua cruz. Saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos mandou escrever um título e o fez pregar na cruz. Nele estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, pois o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevais o rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi. Tendo os soldados crucificado Jesus, tomaram suas vestes e dividiram-se em 4 partes, um de cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será isso. Aconteceu para que se cumprisse a escrita: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. Foi o que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, e Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa.